Buenas, meu povo amado, vamos lá para mais um dia 5 de março. O que que acontece no mundo no dia 5 de março? Primeiro, uma data muito especial para mim, é o dia do meu aniversário, então dia 5 de março, anota aí, ó, dia do aniversário do Senhor Franco. E hoje é um dia de Grenal, né? Hoje eu estou gravando essa aula no dia 5 de março de 2023. Mais um Grenal foi para conta, né? 2-1 em cima do Inter, então vai ficar para a posteridade esse vídeo. Mas eu preciso falar para você do dia 5 de março dentro do calendário eleitoral. É uma data muito especial também e acontece muita coisa boa. Eu vou destacar o prazo final para as resoluções do TSE. Então vem comigo, vamos entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Veja lá, 5 de março, claro, no dia 5 de março do ano da eleição, é a data limite, então, para o Tribunal Superior Eleitoral publicar as instruções relativas a questão envolvendo as instruções relativas às eleições. Vamos lá. A base disso, pessoal, está lá no artigo 105 da Lei das Eleições, a Lei 9504/97, e em especial o parágrafo terceiro. Mas de antemão, eu quero mostrar para você de onde vem isso, né? Por que isso? A Justiça Eleitoral, a JE, ela tem 4 funções e ela é, claro, diferentona, né, você sabe disso. A nossa queridíssima JE, ela tem a função, judicante, né, a função judicante, a função jurisdicional, a função de dizer o direito. E aí, claro, nós estamos falando de uma situação de julgar as ações eleitorais, né, beleza? Agora, ela também exerce uma função administrativa, né? E boa parte de vocês, futuros concursados aí da Justiça Eleitoral, certamente desenvolverão ações, trabalhos na função judicante, auxiliando os juízes eleitorais, auxiliando na função administrativa, alistamento eleitoral, por exemplo, é uma função de gestão, né, do alistamento, enfim, outras funções que estão dentro da função administrativa da Justiça Eleitoral, né? Nós temos a função consultiva, que é exercida basicamente por 2 tribunais, o nosso queridíssimo TSE e cada um dos TRS. Perceba que a função consultiva não é, uma função entregue, desenvolvida pelos juízes eleitorais e nem juntas eleitorais, apenas os tribunais regionais e o TSE podem responder a consultas, tá? Mas o nosso foco hoje é isso aqui, ó. O foco é isso aqui, a função normativa, que ela é exercida tão somente pelo TSE. Isso é muito importante, moçada. Nós não temos função normativa sendo desenvolvida pelo TRE e muito menos pelos juízes eleitorais e juntas eleitorais. Então, essa é a grande função exercida pelo nosso superior, a função normativa. E isso, então, vai possibilitar que o TSE publique as tais resoluções. Essas tais resoluções que a própria lei das eleições trata como instruções, tá percebendo aqui, ó? Então essas tais instruções que deverão ser publicadas até o dia 5 de março do ano da eleição é para complementar, é para fechar lacunas. Veio a lei das eleições e outras leis, e aí vem as resoluções do TSE tapando lacunas, complementando a norma, tá? E é muito importante saber disso. Então, o dia 5 de março é o último dia para que o TSE possa publicar as tais resoluções. Geralmente, o TSE faz isso em dezembro, ou seja, muito antes do dia 5 de março. Mas no dia 5 de março é o prazo final, tá? Ok, então vamos lá. O que mais tem para mim aí, Franco? Veja, nós temos o artigo 1º do Código Eleitoral e o artigo 23 também do Código Eleitoral, e são esses 2 artigos que eu quero trazer para você para mostrar a base legal que dá exatamente ao TSE essa possibilidade de ele fazer essa normatização. E olha que interessante, a Justiça Eleitoral tem várias funções que a torna um pouco sui generis, né? Veja, é uma justiça que faz consulta, é uma justiça que faz resolução, publica normativas, né? Então é algo muito diferente. E onde está isso? Primeiro, no artigo 1º do Código Eleitoral, o TSE, então, expedirá as tais instruções, né, para a sua fiel execução do Código Eleitoral.
E lá no próprio artigo 23, esse artigo 23 é importantíssimo, ele trata das competências administrativas do TSE. Ele diz assim, ó, compete ainda privativamente ao Tribunal Superior, no inciso 9º, expedir instruções. Veja que o Código Eleitoral fala em instruções, né? Não fala basicamente em resolução. Resolução é o nome do ato, né? Que genericamente é chamado de instrução. Julgar conveniente, né? Que julgar conveniente é a execução deste código. Então, veja, eu te mostrei aqui a base legal que dá ao TSE a competência para publicar as normativas, as resoluções, ou, como o próprio código diz, as instruções que forem convenientes, necessárias para normatizar a eleição. E qual é o prazo para isso? Dia 5 de março, não vai te esquecer, hein? É meu aniversário. Hoje, dia 5 de março de 2023, é o dia do Grenal, que nós ganhamos, claro. E no dia 5 de março do ano da eleição é o prazo final para que o TSE publique as resoluções que valerão para aquele pleito. Beleza? Então vamos lá. Agora, não é só isso que eu quero te mostrar. Olha só que interessante. A mini reforma de 2021, né? A mini reforma de 2021, ela trouxe para nós o artigo 23A. Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! Nós temos, então, um novo 23, o 23A, incluído pela mini-reforma de 2021, a Lei 14.211, tá? E olha só o que nós temos aqui, uma limitação. A competência normativa, a competência regulamentar, que é prevista, então, no artigo 1º e no inciso 9º do artigo 23, ou seja, a competência do TSE publicar as resoluções, não é? Restringe-se a matérias especificamente autorizadas em lei. Por quê? Para que o TSE não publique matérias, não avance, né? Não seja o TSE um Congresso Nacional, não legisle por conta própria, entendeu? Então, é uma forma de colocar um freio no TSE. Veja que resolução não vai ser lei nunca na vida. A resolução é um ato administrativo muito abaixo da lei. Não pode extrapolar a lei. Né? E vou te mostrar uma outra importante previsão. Então, diz o artigo 23A, que é muito recente, 2021, não é? Que as resoluções do TSE restringem-se às matérias especificamente autorizadas em lei, sendo, olha que interessante, ó, sendo vedado ao tribunal, proibido ao tribunal, né, ao TSE, tratar de matéria relativa à organização dos partidos. Ou seja, nós temos hoje na lei das eleições, no Código Eleitoral, perdão, nós já vamos falar da lei das eleições, no Código Eleitoral, um novo artigo chamado 23A, sendo específico. TSE, você pode expedir as resoluções, é o que está no artigo 23, inciso 9º, mas não mexa com o partido político. Você não está autorizado, TSE, a editar resoluções tratando de partido político, entendeu? Então, muito importante isso. Vai cair em prova? É óbvio que vai cair em prova, meu amigo. Isso aqui é de 2021, é claro que vai cair em prova, né? E uma vedação expressa dessa aqui, ó. Olha aqui, o TSE não pode tratar por meio de resolução quando o assunto é organização de partido, né? Então, colocamos mais um freio, isso está no 23A do Código Eleitoral. Qual é o outro freio, Franco? Bom, eu vou te mostrar aqui o artigo 105, parágrafo 3º, esse 105 é aquele mesmo artigo que nós colocamos como referência lá no dia 5 de março. Quer ver, ó? Onde está isso? Olha aqui, ó. Ó, no dia 5 de março, eu coloquei lá o 105, que é a base de tudo, né? Esse 105, ele não está, veja, ele não está no Código Eleitoral, ele está lá na Lei das Eleições, tá? Uma grande lei, eu quero que você leia ela com calma também. Diz o artigo 105, que é a base de tudo. Até o dia 5 de março do ano da eleição, olha que maravilha, hein? Até o dia 5 de março de 2022, até o dia 5 de março de 24, até o dia 5 de março de 26, até o dia 5 de março de 28 e 30. Todo o ano eleitoral vai ter um dia 5 de março, concorda? E aí, até o dia 5 de março, não importa se é sábado, domingo, feriado, não importa. Né? Dia 5 de março é o prazo final para que o TSE publique as resoluções para que tenham validade, então, até o pleito, tá? Ou para aquele pleito, beleza?
Então, o TSE, isso é muito importante, gente, por quê? Porque isso não vai ser feito pelo juiz eleitoral, isso não vai ser feito pelo TRE. Cabe, cabe ao TSE, tão somente, editar resoluções para explicar a eleição, né, para regulamentar a eleição. Isso vai até o dia 5 de março. Mais uma vez, estou frisando essa data, porque isso aqui é questão de prova, tá? E atendendo ao caráter regulamentar. Muito bem. E sem restringir direitos. Veja que a própria lei das eleições já avisou: TSE, você não pode restringir direitos mediante resolução. TSE, você não pode estabelecer sanções distintas daquelas previstas em lei. Ora, se a lei diz que para aquela situação existe uma sanção X, tu não pode criar, via resolução, uma sanção Y. Ou seja, tu não pode inovar o direito, tu não pode criar uma punição diferente, você não pode ir contra a lei, tá? Ou a mais do que a lei prevê, né? Poderá expedir todas as instruções necessárias para a fiel execução, ouvidos previamente em audiência pública os delegados e representantes dos partidos. Então, veja que os delegados e representantes do partido participam da confecção da resolução, que vai ser, obviamente, uma resolução que servirá para explicar a resolução. É óbvio que a resolução não vai substituir a lei, né? Não pode extrapolar a lei, mas ela existe e ela é muito importante aí para as eleições. Beleza? Aí eu vou direto para o parágrafo 3º e diz assim: serão aplicáveis ao pleito eleitoral imediatamente seguinte apenas as resoluções publicadas até o prazo do caput. Moçada, isso aqui é muito importante. Por quê? Porque se o TSE não publicar as resoluções até que dia? Até o dia 5 de março. Se não for publicada a resolução até o dia 5 de março, aquela resolução é plena, é válida, vai entrar em vigor, mas será aplicada somente na próxima eleição. É o mini princípio da anualidade, é o mini princípio da anualidade aplicada às resoluções do TSE, tá bom? 100%? Aliás, muito bom tocar nesse assunto, porque as resoluções, claro, elas terão validade a partir do dia 5 de março, então não se aplica, nesse caso, o princípio da anualidade, que seria, então, quase que impossível para o TSE, né? Já que, digamos, mudou uma lei até outubro, setembro do ano anterior, o TSE, então, tem um prazo ali de outubro, novembro, janeiro, fevereiro, março, para que possa, então, regulamentar aquela norma, tá? A lei, veja bem, a lei eleitoral que altera o processo eleitoral deverá entrar em vigor na data da sua publicação, aplicando às eleições que acontecerem até um ano ou a mais de um ano depois, né? Então, muito cuidado com isso. Quando a tua questão abordar que foi uma lei que alterou o processo eleitoral, essa lei entrou em vigor na data da publicação e ela só vai ser aplicada nas eleições que acontecerem depois de um ano, né? Esse é o bom e velho princípio da anualidade eleitoral. Isso não se aplica, em regra, para as resoluções. As resoluções serão aplicadas ao pleito se publicadas até o dia... Isso, 5 de março. Se errar essa, pelo amor de santo Deus, né? 5 de março, uma data muito especial para mim e agora para você também. Joia? Então, atenção aqui para o artigo 105, né? E repito, juntamente com os demais que nós já trabalhamos, o 23A é novidade. Vai cair em prova? Vai. Então, ó, atenção para esse detalhe aqui, ó. É novidade e vai cair em prova. 23A do Código Eleitoral. Perfeito? Muito bem. E o artigo 1º e o artigo 23.9 do Código Eleitoral também, um mais importante que o outro. Repito, isso aqui é questão de prova, tá? Dito isso, moçada, encerramos mais uma data, né? Mais um evento. Te inscreve no canal. É muito bom estar aqui contigo, na nossa casa, na casa da Juspolis. Enfim, te inscreve, colabora com o canal, que sempre, quando possível, estarei aqui para entregar mais dicas para você. Um abraço.